Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPleno e seja muito bem-vindo a mais um vídeo da série construindo aqui o nosso primeiro módulo NPM, que a gente está construindo aqui o módulo CIGEP, tá? Então, hoje eu quero mostrar algumas coisinhas a mais aqui e como que a gente pode adicionar teste unitário nesse módulo, tá? Então, a gente já tem o primeiro método que a gente criou no vídeo anterior da série e agora a gente vai colocar um pouquinho de teste unitário e eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem que fazer, algumas preparações aqui e algumas refatorações que a gente tem que fazer no código para conseguir fazer o teste unitário funcionar bem. Bom, primeira coisa, aqui embaixo na descrição do vídeo tem também alguns links dos nossos cursos premium, onde a gente fala sobre isso aqui com muito mais detalhes, tá? Então, aqui eu vou comentar um pouco, mas a gente fala com bem mais detalhes e bem mais a fundo nos nossos cursos premium, tá? Então a gente exercita isso muito mais. Aqui embaixo você vai ter um link para acessar e conhecer um pouco mais aí deles, tá bom? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai pensar um pouquinho como que a gente pode testar unitariamente aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, ou pensar, tá? Então, como que eu vou testar esse módulo? A gente fez um arquivo de teste, tá? Então esse aqui não é um arquivo, não é um teste unitário, esse é um teste de integração, a gente está testando como o conjunto funciona. Então se a gente for pensar num teste unitário, a gente tem que pensar em unidades de código que a gente quer testar. O primeiro ponto que é interessante aqui é o seguinte, a gente não tem unidade de código aqui de forma, sendo bem direto, né? A gente não tem muita unidade de código, a gente tem um CIGEP client aqui que gera um cliente para a gente, que é uma interface externa. A gente tem esse cara aqui que realmente retorna um cliente novo, tá? Então, e a gente tem outros métodos aqui dentro. Então a gente tem que repensar algumas coisas aqui para que seja possível a gente criar um teste unitário. Bom, o primeiro passo que a gente pode fazer é o seguinte, esse método aqui em si, ele é o que cria efetivamente o cliente com o módulo SOAP. Tá? Então ele é um método que a gente pode testar. E que teste que eu poderia fazer com esse método aqui? O primeiro deles é, se eu passei uma URL, será que ele conseguiu chamar esse create client do SOAP com a URL certa? Se a URL estiver certa e ele retornar um erro, será que ele chamou o reject com aquele erro ali dentro? E se ele deu um resolve, será que ele deu um resolve do jeito certo? Tá? Então é isso que a gente vai pensar aqui e criar juntos aqui. Tá? Então o que é interessante? Ó? A gente vai ter que extrair esse método aqui. Tá? Então a gente tem que tirar ele daqui para a gente conseguir testar ele unitariamente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um diretório novo aqui, chamado lib, que é onde vai ficar realmente nosso código específico, tá? E a gente vai criar aqui dentro um client. Tá? Então ele vai criar o nosso CIGEP client aqui. Então client.js. E esse código aqui eu vou mover ele para lá. Então esse vai ser o nosso CIGEP client. Tá? Então eu vou tirar ele daqui. Tá? A gente vai colocar um código aqui que daqui a pouco a gente vai ver. E vou trazer ele para cá. Tá? Então ele tem que vir para um arquivo separado para a gente conseguir testar. Né? Então senão a gente não conseguiria testar aqui. Bom, se a gente fizer só isso, a gente já vai quebrar várias coisas, né? Por quê? A gente vai ter que importar ele aqui de algum jeito, a gente tem que pensar como importar ali. E aqui a gente tem que pensar também como retornar essa função para lá. Vamos ser bastante prático aqui, módulo.exports é igual a function. Vamos chamar uma function aqui e essa function retorna esse método aqui para a gente. Tá? Então vamos dar um return aqui. Opa, tem um return. Beleza. Então olha só, eu tenho esse formato de método aqui que eu vou ter que tratar, tá? Então coisas que vão acontecer aqui. Não sei quem é SOAP, não sei quem é o URL, então também vai ter um problema aqui. E a gente vai ter que chamar, ver se isso aqui tudo está funcionando. Né? Então como que a gente poderia resolver isso? Bom, por enquanto eu não sei, vamos pensar aqui, vamos importar ele aqui. Então var client é igual require ./lib /client e a gente vai plugar ele aqui embaixo. Ó. Então a gente vai chamar ele aqui, client, e simplesmente chamar ele aqui para criar um cliente novo. Ele vai retornar uma promise bonitinha. A gente tem que pensar só como que a gente vai injetar essas coisas lá nele. Se a gente pensar, ó, ele tem um SOAP e tem uma URL, que é uma dependência que a gente pode ter aqui. Então eu posso passar aqui SOAP, URL, e voltar aqui no index e falar, olha, eu preciso do SOAP lá,
e da URL lá. Tá? Então, só lembrando aqui que a URL depende do ambiente. Tá? Então, olha só, já criei aqui meu client e meu client está vindo daqui. Teoricamente, a gente pode rodar esse código e ele não vai quebrar. Então, vamos ver aqui se ele não vai quebrar. Quebrou aqui. Porque esse JEP Client não está definido. Então, a gente tem que ver aqui o que a gente vai fazer quando a gente for retornar esse código. Então, ele não quebrou aqui, mas ele quebrou aqui. Tá? Então, a gente teria que passar também um CJEP Client aqui para ele, que a gente poderia fazer fazendo isso aqui. Tá? Então, quem que é o CJEP Client? Né? Quem que é essa interface que a gente criou, que está aqui, ó, CJEP Client. Então, posso passar aqui para ele, ó, CJEP Client. Vamos ver se ele vai funcionar agora. Legal, ó, buscou certinho aqui o CEP. Então, o que a gente fez? A gente acabou de encapsular esse retorno aqui dentro de um client, que é esse cara aqui. Tá? Beleza, então se eu for testar unitariamente esse código aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, dado um módulo SOAP, né, que é responsável por criar essa conexão com o Web Service em XML, dado uma URL e dado um CJEP Client, que é a interface que eu quero que esse cara responda, dado isso tudo, que ele chame o SOAP correto, com o método correto, com a URL correta, e se der certo, chame o CJEP Client. Tá? Então, se eu quiser testar unitariamente isso, basicamente é isso que eu tenho que fazer. Então, vamos pensar o seguinte. Ó. Eu quero testar isso unitariamente. Então, eu vou criar aqui um novo arquivo, client.test.js. Eu quero testar esse client sem precisar executar a busca efetivamente. Tá? Então, você precisa mandar a busca aqui. Essa é a intenção aqui do teste unitário. Então, vamos pensar o seguinte. Eu tenho que fazer um teste para esse cara. Então, a primeira coisa que eu preciso ter, eu preciso de um test runner. Tá? Então, yarn add --dev mocha. E a gente vai precisar também, de alguma forma, de simular esse SOAP. Então, Sinon, ou Sinon, né? Então, vou adicionar eles aqui. Legal, já foram adicionados. Se a gente olhar aqui o nosso package.json, olha lá que legal. Eles não são dependências do módulo, eles são dependências apenas para desenvolvimento. Então, se eu for fazer um build gerar aqui um pacote com isso aqui tudo, e gerar um build com as minhas dependências, eu não instalaria, por exemplo, as dependências de desenvolvimento se fosse um servidor. Tá? Então, eu poderia rodar e pular esses caras aqui, que ele vai continuar rodando. Tá? Eu só não consigo testar e coisas que são inerentes da fase de desenvolvimento ali. Tá? Então, a gente não precisaria preocupar com isso. Bom, fiz aqui o Mocha, vamos ver como que a gente pode rodar esse teste com o Mocha. Então, basicamente, se a gente for rodar um teste com o Mocha, o que a gente deveria fazer? Se a gente rodar aqui /node models .bin, rodar Mocha, --reporter, spec, que é o formato que a gente quer de report, *test.js. Então, ó, no test files found, vamos ver por quê. Porque provavelmente aqui não tem nada. Vamos dar um console.log aqui para ver se ele vai passar aqui dentro. Vamos rodar novamente. Deveria ter passado aqui. Eu errei uma coisa. A gente tem que passar também /*. Agora sim. Cannot find model tap. A gente tem que excluir também o nosso node models aqui. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: eu quero que você teste para mim somente dentro do lib. Então, ó, zero passing, porque não tem teste nenhum. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode rodar esse cara dentro do package. Então, vamos colocar ele aqui, ó, package.json. A gente já tem um script de teste. A gente pode rodar o seguinte: mocha. Vamos pegar aqui exatamente o que a gente colocou. Mocha, --reporter, --reporter, spec, lib, qualquer coisa, .test, .js. Vamos ver se está rodando. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? npmt. Então, olha só que legal. Ele já passou e deu um console log aqui. Então, ele está rodando os testes para a gente. Tá? Vamos pegar aqui agora o nosso
client.test, e agora a gente vai efetivamente criar o teste, tá? Então vamos testar aqui para ver se está tudo bem. Então, var client é igual required ponto barra client, então estou importando o meu cliente, que é esse cara aqui, e agora eu vou começar a testar ele de verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui? Describe testing client. Então a gente está criando aqui um teste para o nosso client. E aí o que a gente tem que fazer aqui? It returns a new SOAP client. Tá? Só para a gente saber se ele vai retornar realmente aqui um novo cliente SOAP, tá? Que é o que a gente vai testar. E aí o que acontece? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa de alguma maneira testar se ele vai chamar efetivamente o SOAP, tá? Então, o que a gente vai fazer? Var SOAP é igual required SOAP. Já que eu vou mostrar para vocês por que a gente vai fazer isso. Então, o que acontece aqui, ó? A gente vai ter que, de alguma maneira, chamar esse SOAP.client. Então, eu preciso de um método que exista, né, vamos dizer assim, para esse SOAP.client. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um sign-on aqui. Então var sign-on required sign-on. Tá? Só para a gente conseguir saber se esse sign-on existe. E aí o que a gente vai fazer? Sign-on.stub. Então a gente vai criar um método stub, tá? Que é um método falso. Para qual módulo? SOAP. Qual método que eu quero simular aqui? O create client. Então vou trazer ele para cá. É esse que eu quero simular. E aí, quando ele for chamado, então, quando o create client for chamado dentro de SOAP, o que eu quero fazer? Eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer que ele vai fazer um calls fake. Então ele vai chamar um método falso com o seguinte. Vamos ver aqui o que a gente passa para ele. Uma URL e um callback. Então, a gente vai passar uma URL e um callback aqui. E aí a gente vai fazer de novo aqui uma arrow function só. Depois eu vou trocar para function, tá? Só para a gente ficar mais limpo o código aqui. Então, olha só. Qual que é a ideia aqui? Se eu quero que ele retorne um SOAP client, a URL tem que estar certa. Então, callback, que é o CB aqui que a gente acabou de criar, eu vou chamar, que é esse cara aqui, e eu vou chamar ele com null, então ele não deu um erro. E aí o que ele vai retornar para mim? Vamos ver aqui. O que ele tem que retornar? Ele tem que retornar um client. Tá? Então ele tem que retornar um SOAP client ali. E a gente pode fazer esse cara aqui ser simplesmente um objeto vazio. Tá? Então só para a gente saber que ele é um client de verdade. E aí o que a gente pode fazer aqui embaixo? Return, que é o que a gente vai testar, né? Então, se a gente quisesse testar com o nosso cliente, aliás, não precisa ser um return, né? A gente pode vir aqui e chamar o cliente nosso mesmo, então client, que eu vou passar para ele, SOAP, que é o que a gente já está com o método stub nele aqui. O que mais? Uma URL qualquer, então URL1, e CGEP client, que é o nosso callback aqui que a gente tem que testar. Então aqui vai ser uma função qualquer, eu vou passar uma função com console.log, chamou client aqui. Vamos ver se a gente vai conseguir rodar esse cara aqui no teste. Então npm test. Olha só, ele chamou o client, então ó, ele pegou o describe aqui, testing client, e ele chamou o client. Tá? Então ele chamou aqui o cliente, que é esse cara nosso, então que é essa chamada aqui com o client dentro. Então o que a gente pode fazer aqui, tá? A gente poderia checar se esse método também foi chamado, tá? Então a gente pode criar um stub para ele também. Então olha só o que a gente pode fazer. A gente pode colocar aqui e criar um fake CGEP client. Então olha só, vamos criar aqui um var fake CGEP client. O que a gente vai fazer? Sign-on. E a gente vai criar um novo stub aqui. Tá? Então, ao invés de passar aqui essa arrow function, vou passar um fake CGEP client. Então, percebam o seguinte. Qual que é a ideia do teste aqui?
a gente controla todas as entradas. A gente controla quem que a gente está mandando como SOAP, que vai ser esse SOAP que a gente trocou o método, né, o cliente-client, para ser um método nosso. O URL é uma URL que a gente vai passar. E o fake CJAP client é um método também aqui falso que a gente vai passar. Chamamos esse método. O que tem que retornar nesse método? Tá? Então, o que a gente tem que testar nele aqui? Ele vai retornar uma promise, que a gente vai depois testar, então a gente vai ter que testar a promise aqui também. Mas repare o seguinte, a gente está passando tudo de um jeito controlado. Tá? Então qual que é a ideia aqui? .den, e a gente vai ter um novo CJAP client aqui. Tá? Então, só para a gente ter uma ideia, console.log CJAP client. Só para a gente ver o que vai acontecer aqui. Vamos rodar novamente o teste. npm teste. Ele retornou um undefined aqui, tá? Já que a gente vai ver o porquê. Mas reparem que ele conseguiu exercitar aí praticamente o código todo. Se a gente quiser testar aqui, ó, a gente pode dar uma olhada se o URL está do jeito certo. Tá? Então, vamos olhar aqui se está ok. npm teste. Ó, URL 1. Então, outra coisa que a gente pode fazer, a gente pode checar se a gente está mandando a URL correta. Então, eu poderia também aqui dar um yarn add, vamos adicionar aqui o módulo chai, que é uma assertion library, né, o módulo. E o que a gente pode fazer com ele? A gente pode fazer o seguinte, var expect require chai.expect. Então, o que a gente pode fazer aqui de expectativa para esse código, tá? A primeira delas é que nesse método aqui, ele tem que chamar o URL com a URL que eu mandei, né? Então, vamos fazer isso agora. Então, olha só, expect. Então, quem que a gente espera? O URL. E aqui ele tem uma forma de construir que é bem legal, né? Então, to equal. Ele vai ter que ser igual ao quê? O URL1, que é o que eu passei aqui embaixo. Se eu quiser garantir um pouco mais, eu posso fazer o URL1, URL, aliás. Então, vamos colocar aqui URL Web Service. Vai ser o URL1. Eu pego esse cara aqui e coloco tanto aqui quanto aqui embaixo. Então, olha só, o que eu estou garantindo aqui? Que ele vai chamar, aqui no nosso cliente, ele vai passar o URL aqui de maneira correta, tá? Então, é a primeira coisa que a gente está garantindo aqui, tá? Legal, vamos testar agora o próximo, né? O próximo item aqui é o callback. Então, vamos checar aqui se está tudo ok antes, né? Então, vamos mandar testar. Ok, está testando ok. O que a gente pode fazer para quebrar, né? Então, a gente tem que fazer o teste quebrar primeiro também. Vamos ver aqui. Como é uma promise, ele já retornou aqui ele deu erro, né? Mas porque a gente não pegou aqui o catch, tá? Mas deu certinho. Percebam que o teste falhou. Aliás, o teste não falhou, mas a promise aqui falhou, tá? Então, o que a gente poderia fazer também? Esse é um caso de teste que ele é assíncrono. Então, a gente pode passar um done aqui em cima e um done aqui. E o que vai acontecer? Se eu rodar o teste de novo, ele tem que quebrar. Vai demorar um pouquinho, olha lá. Então, agora ele quebrou. Tá? Então, ele demorou muito tempo porque ele não chamou o done. E a gente percebe aqui porque ele quebrou, né? Então a URL estava diferente, então a gente fez o teste quebrar, beleza, isso aqui está ok. Tá, então vamos para o próximo passo aqui, vamos voltar a fazer ele funcionar, rodou, ok. Bom, o que mais que a gente pode fazer? A gente pode checar se esse CJAP client, se ele é, o que ele vai ser aqui, se ele é uma instância de CJAP client. Então esse CJAP client ele tem que ser igual a esse fake CJAP client aqui. Então, o que a gente pode fazer aqui? Expect CJAP, CJAP client ponto to equal a fake CJAP client. Vamos ver se está ok. Opa, fiz alguma coisa errada aqui.
Ele é uma proxy, né? Na verdade, ele tem que ser igual à chamada. Só um minuto. Bom, uma coisa que é engraçada, a gente tem que chamar o CGEP Client, né? Então, não necessariamente aqui tem que ser igual a esse cara. Vou mostrar uma coisa para vocês que é engraçado, que é o seguinte. Se a gente pegar aqui CGEP Client, vamos ver aqui, vamos dar um console log nele, tá? Só para a gente inspecionar algumas coisas aqui. Vamos rodar novamente. Undefined, porque ele passou, é ele que passa, né? Então, quando ele for chamado aqui, a gente tem que definir algumas coisas. Então, fake CGEP client.returns. Vamos passar um objeto aqui, só para a gente ver o que ele vai ter aqui dentro. Olha só que interessante, ele tem um objeto aqui, tá? Então o que a gente pode fazer aqui dentro? Checar simplesmente se ele está passando um objeto, porque quer dizer que esse cara foi executado. Então, o primeiro expect que a gente pode fazer aqui, CGEP client, vamos ver aqui, to be ponto array, não, object, to be object, ou to be an object. Deixa eu ver se eu não errei aqui, né? Errei. Deixa eu ver aqui porque que eu errei. Esqueci desse detalhe. To be. Quando a gente faz isso, a gente faz assim. Então, legal. Ele é um objeto. Se a gente quisesse testar isso, o que a gente poderia fazer? Ele passar um número aqui. Então, vamos ver se ele está checando se é um objeto de verdade. Legal. Falhou. Ele vai dar o timeout aqui. Beleza. Então, aqui ele é um objeto de verdade. Vamos rodar novamente. Beleza. Pessoal, qual que é a ideia aqui? Tá? É a gente checar se ele se está acontecendo tudo que a gente quer que acontecer. Então, percebam que a gente está controlando todos os aspectos aqui que esse client tem que ser executado. Então, o que ele vai retornar, como que ele vai retornar, para que isso? Para que a gente consiga checar se todos os pontos aqui estão sendo testados. Então, e aí vai mais uma dica, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos adicionar aqui também NYC, que é um Istanbul, para a gente checar como que está a cobertura de código desses testes. Tá? Então, vamos ver como que está cobrindo esses testes aqui. E a gente vai aproveitar também, vai entrar aqui no package.json, a gente vai adicionar mais um item aqui, a gente vai chamar de coverage, e a gente vai trocar aqui, vou colocar um NYC na frente, vamos ver se ele já terminou de instalar, está instalando ainda. Bom, agora terminou. O que a gente vai fazer? Eu já coloquei, né, aqui o coverage, onde eu só coloquei só um NYC aqui, que ele é uma ferramenta do Istanbul para a gente poder testar a cobertura de código. Então posso rodar aqui npm run coverage. Olha lá que legal. Vamos abrir aqui um pouquinho. O que ele mostrou para a gente? Ó? Que do nosso client.js a gente testou 83% dos statements, né? Então, dos métodos ali dele a gente testou 83%. Então faltou 6 linhas de código. Por que isso aconteceu, né? Aqui no client a gente está testando só se ele resolve, né? Então a gente não testou se ele não resolve. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer ele não resolver, tá? Então, por algum motivo ele não conseguiu. It returns reject if SOAP is not fail. Então, se falhar aqui a criação do nosso cliente, o que ele vai fazer? Ele vai falhar, tá? Então, qual que é a ideia aqui? A gente vai ter o mesmo método aqui de cima, a URL vai ser a mesma. A única diferença é que a gente pode retornar, por exemplo, um erro aqui, tá? Então, a gente poderia trazer aqui um error ou um objeto com error igual a true, tá? E aí a gente pode desconsiderar o segundo método. E vamos pensar agora o que vai acontecer. Se isso acontecer,
vamos testar aqui novamente o código. Então, npm test. Se eu falhar, o que vai acontecer? Wrapping, create client. Porque a gente está passando ele aqui, ó. Então o que a gente tem que fazer, na verdade, a gente tem que também fazer o seguinte. On each, a gente tem que tirar aqui, né? Então, vamos pensar aqui uma coisa. A gente tem que voltar aqui o client do jeito que ele estava antes, tá? Então, por isso a gente não vai conseguir testar ele aqui, porque aqui eu já fiz isso uma vez, né? Então, depois de cada vez que eu vou usar o sign-on aqui para criar esse stub, eu tenho que voltar ele ao normal, tá? Então, para conseguir fazer isso aqui de novo. Então, olha só, uma coisa que a gente tem que fazer aqui, a gente tem que voltar o objeto do jeito que ele era antes, tá? Então, a gente pode rodar aqui um soap.createClient.restore. Só para devolver o método no formato que ele era anteriormente. Vamos rodar novamente aqui. Aqui. Testou o primeiro. O segundo aqui, agora ele deu erro, por quê? Porque agora ele já funcionou, né? Então ele conseguiu criar aqui um outro, ele fez o stub em cima do SOAP de novo. Agora ele está falhando, né? Então a gente fez um inspect aqui que está certinho, mas aqui ele está falhando, então ele não vai passar aqui dentro, ele vai passar agora no catch. Então a gente tem que ver se o erro está certo. Error. E aí a gente tem que fazer um expect error to be an object. E aí a gente comenta esses dois caras. E aqui a gente dá um done. Vamos ver se agora vai. npm test. Legal. Então, ele vai retornar um novo, vai resolver a promise e trazer um novo SOAP client, ou vai rejeitar se falhar. O que é legal? Se a gente voltar aqui agora e rodar o coverage, repare no seguinte, agora a gente tem 100%. Por quê? Durante os nossos testes, a gente exercitou os dois caminhos, o caminho desse if que vem aqui e o caminho do else. Então a gente exercitou os dois caminhos, que já é uma coisa muito legal. Então eu poderia arrancar aqui esses caras daqui, e a gente tem certinho funcionando, tá? A gente já tem nossos testes aqui funcionando. Obviamente eu vou fazer algumas melhorias aqui, principalmente nessas descrições aqui, mas olha só, a gente já conseguiria melhorar bastante aqui o quanto que a gente tem de cobertura de código, né? Então, em cada um dos nossos arquivos aqui dentro de lib, tá? Então o client.js agora tem 100% de cobertura. O que vai acontecer no futuro? Esse arquivo index aqui da lib, tá? Aliás, o index aqui do módulo, o que ele vai ser? Ele vai ser basicamente um cara que liga as coisas, tá? Então ele não vai ter condicionais tirando esse cara aqui, ó, que a gente pode até transformar num método também, por exemplo, um get URL ou algo nesse sentido. E aí o condicional também a gente consegue testar baseado nisso. Mas caso contrário, ele vai só ligar coisas, tá? Então ligar coisas, não necessariamente a gente precisa testar. Isso aqui vai ser fixo, ele sempre vai retornar o mesmo valor. Mas a gente pode fazer um teste, como a gente fez aqui no Buscar CEP, onde a gente fez um teste de integração aqui. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês hoje, como que a gente está refatorando aquilo um pouco, adicionando um pouco de mais de qualidade, colocando teste unitário. Se você quiser conhecer mais como fazer teste unitário em escala, tá? Então, no projeto inteiro, a gente tem um Full Stack Master, tem um link aqui embaixo para você conhecer mais. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho também para receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. Além disso, a gente está no Instagram, a gente está no Twitter, a gente está no Facebook, só procurar DevPlano lá, ou procurar Túlio Faria no Twitter, tá? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e comentar aqui, e eu vejo você no próximo. Até mais!